Nessa aula, nós estamos iniciando a aba de contribuinte individual. E aí eu vou demonstrar para vocês como realizar o cálculo desses contribuintes através dessa aba. Lembrando que nós já passamos por isso lá em movimentos, cálculos, que a gente consegue em folha mensal mesmo selecionar também os empregadores, autônomos, que é basicamente o que a gente cadastra lá em contribuintes, e depois para vir e calcular através daqui. Dentro de contribuinte individual nós também temos essa opção. Temos a opção de consultar os cálculos desse contribuinte individual, que é equivalente também a essa consulta de cálculos, mas geralmente eles já mandam diretamente para os empregados, né, para os funcionários aqui em movimentos, enquanto aqui já manda diretamente ali para as abas dos empregadores, aliás, e até depois a gente pode selecionar aqui autônomos. E a posteriori, já vou inclusive abordar dentro dessa aula, porque a gente só vai passar por cima, todos os recibos de pagamento desses contribuintes, deixando para a próxima aula aqui essa seção de serviços. Beleza? Então vamos lá. Em contribuinte individual, para vocês realizarem o cálculo aqui, lembrando daquelas questões lá do cadastro, dependendo da forma como vocês cadastrarem esse contribuinte individual, será definido onde ele irá aparecer e quais são os eventos de remuneração, por assim dizer. Beleza? Então lá em contribuinte, a gente vem aqui em cálculo do pagamento do contribuinte. Podemos selecionar aqui essas abas, empregadores ou autônomos, e vocês podem digitar o nome especificamente ou deixando selecionado dessa forma. Aqui já vem, se vocês tiverem parametrizado lá no cadastro da empresa, a data de pagamento automaticamente. Eu fiz umas alterações lá no cadastro dessa empresa e aí puxou para o 5º dia útil do mês subsequente em que a gente está selecionado no rodapé, que é o mais comum, né? Recebendo o 5º dia útil do próximo mês. Posso realizar check-in, quero realizar o cálculo. E ao consultar, ele já traz aqui para mim o contribuinte com os seus eventos. Aqui, por exemplo, remuneração de cooperado. Ele está aqui em autônomos e ele é cooperado porque lá no seu cadastro, vou acessar aqui Cecília, foi determinado naqueles dois principais campos que eu passei para vocês lá na aula de cadastro de contribuintes. Se vocês não se lembram ou se não assistiram, voltem lá porque é fundamental. Esses dois campos aqui, por exemplo, o 0, autônomo inscrito, e aqui em código de categoria, contribuinte individual cooperado, são, acho que foi o 13 aqui, contribuinte individual trabalhador autônomo, não, é o 17. Nesse exemplo aqui é o 17, contribuinte individual cooperado que presta serviços a empresas contratantes, ou seja, é um autônomo lá naquela abinha. E aí, dependendo de como vocês parametrizam aqui, será demonstrado nessa aba de autônomos ou na aba de empregadores. Fechou? Então não vou abordar tanto aqui essa parte de cálculo, porque nós já abordamos lá na parte de cadastros. Acessem lá, é essencial. Aqui em consultar, é basicamente a consulta mesmo, normal, que a gente já tem aqui em movimentos, só que já traz especificamente para empregadores. E já indo direto aqui para os seus recibos, a gente só vai passar por cima, porque todos seguem um mesmo padrão. Vocês vão selecionar recibo de pagamento de autônomo, se tiver autônomo, só deixar selecionado o nome dele específico ou deixar marcado empresa para emitir de todos. Vem aqui em impressora e já trará para vocês aqui esse recibo. No caso aqui, cadê o nome? Cecília, e os dados dela aqui, bem como também valor, imposto de renda, INSS retido e assim por diante. Só depois imprimir na impressora. PPR, se tivesse também, só deixar marcado aqui empresas ou selecionar especificamente o empregador. Eu geralmente indico a utilizar esse tipo aqui de recibo, tá? Contínuo A4. E que se vocês quiserem colocar alguma ordem de impressão, fiquem à vontade e realiza depois a impressão no ícone da impressora. Empregador, da mesma maneira, indico aqui sempre o A4. Vocês podem ver que a estética é bem parecida, determina a ordem de impressão e depois o tipo, né, de modelo de impressão. Vem aqui na impressora novamente e será demonstrado para vocês. O Mário aqui não tem nenhum valor, mas é só um exemplo. Autônomo,
e assim segue a mesma ordem, não vou imprimir todos aqui. Comprovante de pagamento, aqui geralmente vocês podem selecionar empregadores ou os autônomos, selecionar novamente aqui individualmente ou já vir diretamente para imprimir. E folha de pagamento Prolabore. Traria aqui se ele tivesse valores. Fechou? Então é isso. Essa aula aí já inaugurando o contribuinte individual. É uma aba pequena, então eu já trouxe para vocês aqui a parte de cálculo. Lembrando mais uma vez, porque é muito importante, acessem a aula de cadastro de contribuintes. Lá eu vou demonstrar os 3 principais tipos de cadastro com suas variações lá e como eles vão aparecer respectivamente na consulta de cálculos. Abordando aqui o próximo que a gente já abordou nessa aula. E os recibos, que são bem tranquilos, a maioria segue o mesmo layout, a mesma estética. Então vocês, entendendo como funcionam, vão conseguir imprimir os outros. E aí, dependendo das características desse contribuinte, ele vai aparecer em alguns, tá? Então, os empregadores aparecerão aqui nesse recibo, os autônomos nesse recibo. Então, só tenham isso em mente que vai dar tudo certo. Nos vemos na próxima aula para abordar a seção de serviços e já findar essa aba de contribuinte individual. Até a próxima aula.